Terceira aula. Se Jesus deseja salvar a todos, ou se ele quer que só alguns sejam salvos. Vamos. Porque se ele quer que só que alguns não sejam salvos, nós temos que explicar por que esses não serão salvos, né? Eles não serão salvos por causa de algo que eles são ou porque Deus escolheu de uma forma aleatória que eles não sejam salvos, né? Então, qual que é o desejo de Jesus? Se ele é imparcial ou se ele é parcial, se ele tem critério ou se ele não tem. Se minha mãe mandou eu escolher esse daqui, né? Ou se realmente ele está preocupado com o ser humano e o livre-arbítrio é uma coisa séria, não se pode brincar com isso. Então vamos lá. João 12, 32. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 1, 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. João 4, 10. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, ele lhe teria dado água viva. Quer dizer, então que basta pedir? Seria isso? Basta pedir? Apocalipse 21, 6. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Será que ele está elegendo quem tem sede ou não? Um evangelista ele vai instituir assim um conceito. Jesus ele elege uma pessoa para não ter sede, sem que essa pessoa não tenha escolhido não ter sede. Ela está sendo manipulada para não ter sede, para não buscar, né? Porque, na verdade, Romanos 9 ele é um dos menos importantes parte que Paulo falava, né? Você falar tem muita coisa em Paulo que é muito mais relevante do que Romanos 9. E a gente está dizendo que é uma coisa séria, essa coisa da busca de quem busca, né, encontra. Não, é um princípio hermenêutico de ver o contexto. Né? Em Romanos 9, Paulo ele não está falando do indivíduo, ele tá falando da nação de Israel. E quando ele fala que em Romanos 11, 28 a 29, está falando de Israel, tá? Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Quer dizer, se então, em relação aos patriarcas, os judeus eles são eleitos, aqui Paulo está falando que os judeus são eleitos, né? Aqui, Romanos 11, 26, está dizendo que todo Israel será salvo. Então quer dizer que todas as pessoas de Israel vão ser salvas? Não, não é todas as pessoas. Na grande tribulação vai ter judeus que não vão ser salvos. Então essa escatologia ela está relacionada mais a nações do que a indivíduos, né? É muito essa parte quando Paulo começa em Romanos 9, ela é muito alegórica, ela está relacionada mais às nações do que a pessoas. Não se trata mais de uma soteriologia pessoal, né? A soteriologia pessoal de Paulo ela vai de Romanos 1 até Romanos 8. Essa é a parte relevante. A parte 9, a partir de Romanos 9, ele já se volta para a escatologia. Mas olha que interessante, né? Esse Israel que foi perdido, que é um vaso para a perdição, ele está falando que será salvo no 26, né? Romanos 11, 26. Vai remover os seus pecados no versículo 27. E eles são eleitos no 28, né? Eles são inimigos, no versículo 28, eles são inimigos, então eles não são eleitos. Mas eles são eleitos porque são amados por causa do patriarcas. Quer dizer, os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Paulo está dizendo, gente, que naquela época,
Que o judeu, ele não está entendendo, porque ele parou um pouco assim para pensar por que eles não aceitaram. Eu fui pregar para os judeus, por que eles não receberam a mensagem, né? Inclusive, Pedro pregou, uma multidão aceitou a mensagem de Pedro. Pedro era um grande orador, né? Uma multidão aceitou esse Pedro, que ali era uma espécie de Charles Spurgeon, né? Aceitou a mensagem. Paulo foi pregar, não aconteceu a mesma coisa. Paulo era um teólogo que ele estava tentando entender. Por que eu não consegui convencer essas pessoas? Aí ele vai lá para os gentios e começa a ter a conversão em massa. Aí ele começa a raciocinar o que está acontecendo. Na verdade, essa geração ela não foi eleita, mas no futuro escatológico vai se confirmar essa eleição, pois eles são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Esse dom e o chamado de Deus são irrevogáveis, não é em relação ao indivíduo, é em relação à nação de Israel, né? Nessa reflexão ela já se torna, você volta para a escatologia, Romanos 11, 23 ele fala: "E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez." Quer dizer, a pregação é que faz com que a pessoa se converta. Se a pessoa ela já é eleita para a perdição, não faz sentido a pregação. Quer dizer, quando no futuro o Israel, lá no grande tribulação, ele for enxertado, né? Então, eles vão ser salvos, né? Então, essa eleição, que é uma eleição que é, na verdade, é uma perdição, é o vaso de ira, ele está se referindo à geração atual que não aceitou a mensagem. Aquelas pessoas que ele pregou e não receberam a mensagem voluntariamente. Naquela geração. Se trata do Kairos, da era daquela época, né? Não, é, na verdade não é o Kairos, é a época em que Paulo vivia. Ok. É, Romanos 9, de 30 a 31, né? Vamos, Romanos 9, de 30 a 32. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Então vamos dizer assim, então quer dizer que os gentios foram eleitos, né? E os judeus não foram. É isso que Paulo está dizendo em Romanos 9. Você vê como que é complexo o mundo filosófico, né? Paulo ele já está numa filosofia aqui, né? É muito complexo. Se os judeus eles não foram eleitos, né? Eles são vasos de íris, por que Pedro, né? Pedro, João, Paulo, Apolo, né? Tiago são judeus e foram salvos? Agora quando Paulo vai lá no Areópago, lá anunciar aquela mensagem lá, aqueles gregos, onde ele vai discutir com filósofos é, epicureus e estoicos, a maioria não aceita a mensagem. Os gentios não aceitam, né? Mas aí Paulo não está dizendo em Romano 9 que os gentios eles são eleitos, né? Eles foram predestinados, os gentios, porque eles aceitam pela fé. E os judeus não foram. Os judeus são varas de ira, eles foram preparados para a perdição, né? Mas aquelas pessoas do Areópago, eles eram gentios. Eles não aceitaram a mensagem. E os judeus, como o próprio Paulo é um judeu, ele aceitou a mensagem. Então, isso é uma questão mais escatológica de entender gerações, perdições da geração. A geração que não recebeu a mensagem. Vamos assim, Tito 2, 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
Atos 10:34. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Atos 6, 9. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está no céu. Ele não faz diferença entre as pessoas, né? Embora o contexto aqui seja do escravo e do senhor, o fato de que Deus não faz a diferença entre as pessoas é algo para se refletir, né? Nós acabamos de citar isso na experiência de Pedro com Cornélio. Romanos 2, do versículo 6 até o 11. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. É conforme o seu procedimento, né? Deus está sondando, né? Para conhecer desde a eternidade, né? Essa predestinação e essa eleição é um mistério, né? Mas mais importante é a questão da misericórdia, que é para todos, é mais relevante até do que a doutrina da eleição, a doutrina da misericórdia. E a da justiça e da coerência, da imparcialidade. Deus, ele, ele não joga dados com o universo. Ele não faz uma escolha aleatória, né, ao acaso. Ele está atento ao que está no coração humano, né? Ele não olha a aparência, ele olha o coração, conforme dito ali para Davi, né? E quando ele está aqui em Romanos 6, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento, ele dará a vida eterna aos que persistem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, né? Deus é o autor do pecado, Deus escolheu que sejam egoístas. Os homens, Deus, quando ele está na profecia lá, criticando o pecado do homem, querendo que ele mude, mas foi ele que elegeu, que predestinou para que eles fossem egoístas, pecadores. Então por que ele está pregando para que eles se arrependam, sendo que ele mesmo elegeu e predestinou que eles fossem assim, né? Na realidade, a escolha é tua, homem, né? Essa é a proposta aqui. Haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Isso é voluntário. Voluntário, né? Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. De novo, parcialidade. Tanto para o judeu quanto para o grego. O judeu que se converte, ele pode ser considerado um eleito. O grego que se converte, ele pode ser considerado um eleito. O judeu que não se converte, ele pode ser considerado perdido. O grego que não se converte, ele pode ser considerado perdido. Mas quando Paulo está lá em Romanos 9 dizendo que o judeu, ele é vaso de ira, né? Ele não pode dizer por que me fizeste assim. Ele rejeitou Esaú, né? E amou Jacó. Ele está falando de nações, né? Ele não está falando dos indivíduos. Deuteronômio 10, 16 a 17. Sejam fiéis à sua aliança em seus corações e deixem de ser obstinados, né? Quer dizer, Deus, eu não elegi você, né? Eu elegi você para ser perdido. Eu endureci seu coração, mas eu estou pedindo para que você se converta, né? Ele endureceu o coração de Faraó, mas o Faraó ele não estava preocupado em servir a Deus, em seguir o transcendente, né, de Israel. Foi por isso que o coração foi endurecido, porque ele não estava interessado em segui-lo, né? Quer dizer, aquela coisa, você não dê os pães, a pérola aos cães, as coisas santas aos cães, as pérolas aos porcos, né? Eu estou oferecendo um presente para a pessoa ela não quer, então não percamos tempo. É aquilo que o evangelista Oswald Smith, foi ele que falou. Para que anunciar duas vezes o evangelho a uma pessoa, se quantas pessoas não ouviram nenhuma vez, né? Se você está insistindo muito por uma coisa, se o produto é bom,
Quando a esmola é muito, até o santo desconfia. Se o produto é bom, por que eu vou ficar implorando para a pessoa aceitar, né? É aquela ideia, né? Então tá aqui, é Deuteronômio. Jesus ele sempre dá um tempo para o arrependimento. Depois nós vamos dizer isso. A apostasia Jesus ele concede um tempo para o arrependimento. Isso nós vamos ver até nas cartas de Apocalipse. Eu dei tempo para quando ele vai falar lá da Jezabel, que estava relacionada à imoralidade sexual e tal, dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua imoralidade. Há um tempo para buscar a conversão. Esse tempo ele não é infinito, né? Há um tempo. Ele dá um tempo, mas se a pessoa ela resiste ao Espírito Santo que está convencendo do pecado, a porta é fechada, depois que fecha não adianta mais buscar. Aí se cumpre aquilo que é dito, né? Eu fechei os olhos para que não vejam, né? Eu conto em parábolas para os que não entendam. O Pai traz a mim quem Ele quer, né? Vocês não entendem minha linguagem. Quer dizer, aí começa toda aquela complexidade da rejeição, né? Porque há um tempo para a conversão, né? O faraó, ele estava lá no Egito, lá junto com os magos, lá com aquela espiritualidade egípcia. Agora, quando nós vamos para Deuteronômio 10, 16 a 17. Sejam fiéis à sua aliança em seus corações e deixem de ser obstinados. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Ele não age com parcialidade. Como diria Einstein para Niels Bohr, Deus não joga dados com o universo. É aquela ideia. Que está na física, que não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, né? Eu estou apenas pegando emprestado uma coisa que não tem nada a ver com isso. Eu já estou deixando claro, não estou dizendo que é a mesma coisa. Mas ela se aplica, né? Ela se aplica. Primeiro Timóteo 2, 4. 1 Timóteo 2, 3 a 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade. Que todos os homens sejam salvos. Por que isso é ignorado pela teologia reformada? Romanos 9. É. 1 Timóteo 2, 3 a 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja, né? Não é uma questão de pretende, gostaria, né? Acharia legal, seria interessante, espera, não, deseja, a palavra é desejo, né? Deseja que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao conhecimento da verdade. Que sentido? Se você falar, olha, tem uma pessoa que ela não quer saber da salvação, não quer saber do evangelho, não quer saber da graça, não quer saber de nada. Então Deus ele olhou aquele coração e viu essa pessoa é uma pessoa obscura, ela não quer. Então eu vou predestinar ela para a perdição. Há algum sentido. Ela está sondando aquela pessoa, né? E aí ele está, como ela não quer, eu vou predestinar ela para que ela não tenha. Eu não vou dar uma oportunidade infinita para que ela alcance o conhecimento da salvação. Aí há um sentido. Agora, se eu dizer, ó, todas as humanidades, toda pessoa da humanidade, eu não vou ter nenhum critério para se dizer se uma pessoa é boa ou não. Não, é boa ou não, falei errado. Se uma pessoa é salva ou não. Eu vou escolher aleatoriamente uns para salvação apenas para minha própria glória e outros para perdição. Por mais que essa pessoa busque a mim, não é de quem quer, é de quem tem misericórdia. Eu terei misericórdia de quem não tiver. Ela pode implorar, ela pode desejar, ela pode me amar. Eu não quero. Por que eu não quero? Porque há um desejo obscuro no coração dela.
Ela não está sinceramente buscando. Não, ela está sinceramente buscando a mim. Eu que não quero. Por quê? Porque aleatoriamente eu falei, minha mãe mandou eu escolher esse aqui. Eu não estou preocupado com justiça. Eu não sou uma pessoa imparcial. Eu quero fazer de uma forma aleatória. Eu não estou preocupado com a salvação, com a eternidade, e ter uma comunhão com o humano na eternidade. Não, se a pessoa, o coração da pessoa como quer. Não, eu estou aqui determinando, controlando, fazendo um determinismo, não há espaço para o livre-arbítrio. E aí você ignora um texto que é uma preciosidade. Se você for conversar com uma pessoa de outras religiões e você mostrar um texto desse, 1 Timóteo 2, né? 3 a 4, Jesus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele vai falar, bom, se eu ver a vida de Jesus, eu acho que é isso mesmo, ele vai falar. A beleza da espiritualidade cristã é essa. Agora, se eu apresentar Calvino, né? Para Gandhi, seja para Nelson Mandela ou qualquer pessoa aí de outra espiritualidade, ele vai falar, bom, é igual uma pessoa falou, um Deus desse pode até me condenar ao inferno, mas nunca terá meu respeito. Teve um pensador, não me lembro o nome, que disse isso. Um Deus como esse pode até me mandar para o inferno, mas nunca terá o meu respeito. Isso é citado no livro de Max Weber, A Ética, o Espírito Protestante, a Ética do Capitalismo, né? Então, que é uma coisa séria, né? Bom, aí você pode falar, bom, tá ok, há um certo sentido no que você fala, né? Só que a teologia reformada, ela é uma cultura que é puritana, ela é uma teologia, ela possui uma raiz protestante, ela possui uma raiz, né? Ela possui uma estrutura. E qual que é a grande teologia? Se eu quiser seguir então um pensador mais parecido com Armínio, qual que é uma grande obra que trate de uma soteriologia mais equilibrada, que seja algo mais monumental, mais emocionante, que eu possa seguir um pensador que seja uma referência para mim, que eu não encontro num pensamento mais arminiano, assim. Falam de Pelágio, bom, Pelágio nem vale a pena ser citado, então eu quero como Armínio não construiu uma teologia mais completa, mais sistemática, né? Que pensador que eu vou seguir? O meu conselho que eu dou é o seguinte, siga os místicos, né? João da Cruz. Se aproxime dos pensadores do Carmelo, João da Cruz, Teresa de Ávila, Teresa de Lísio, que é a Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face, né? Teresa de Ávila, que é a Teresa de Jesus, João da Cruz, que é o principal autor da mística de todos os tempos, né? E se você for para a mística, você deve evitar os místicos neoplatônicos, deve evitar os místicos herméticos e os místicos imanentistas, né? Você não vai seguir Dionísio e Areopagita, você não vai seguir Mestre Cate, você não vai seguir Bima, que se escreve B-O com trema H-M-E. Você não vai seguir qualquer tipo de imanentismo. Os imanentistas, o, o, o panteísmo, o panenteísmo, a teologia do processo, a filosofia do processo, qualquer espiritualidade que diz que Deus está dentro do mundo, que o espírito da alma do mundo. Então, quando você vai para o hermetismo, você já não está mais na transcendência. Não é mais o Deus que está fora do espaço e do tempo, né? O romantismo alemão, né? O idealismo alemão, Spinoza, esse conhecimento, essa mística, ela não é a mística cristã. A mística cristã é a mística dos mosteiros, né? A mística alemã é uma mística, por exemplo, além de Mestre Eckhart, nós temos o Bima, que eu citei, temos o Tauler, o Tauler tem Henri de Suso, né? Eu não estudei muito a fundo esses dois, mas eles são alemães e eles estão ali próximos de Mestre Eckhart. A mística alemã é uma mística que está ali no romantismo, é uma mística fechada, é uma mística simbólica, é uma mística através de símbolos, de senhas, né? E está no pensamento de Hegel. Tem
Agora, quando você vai. Tem o Paracelso antigo, né? Tem os neoplatônicos da Renascença. Os neoplatônicos renascentistas, o neoplatonismo, o Filon de Alexandria, o Amônio Sacas, Plotino, Próclo, Jâmblico, Plotino, Próclo, Jâmblico, Dionísio Areopagita, Porfírio, e o judeu também, o judeu lá da escola de Alexandria daquela época, um pouco antes, né? O próprio Filon de Alexandria. Todos esses pensadores, eles são imanentistas, eles são herméticos, eles são neoplatônicos, eles são está relacionado um pouco à escola do médio platonismo, que faz a transição de Platão para esse conhecimento neoplatônico, que vai estar em Hegel, que vai estar em Lima Vaz, que vai estar em Mário Ferreira dos Santos. Esse pensamento neoplatônico, esse pensamento hermético, esse pensamento da Kabbalah, ele é diferente do pensamento cristão. O pensamento de Plotino, né? Então, Platão, Pitágoras, eles não são adequados para a espiritualidade cristã, espiritualidade de cultura. Eles vão falar do Deus Uno, que é uma imanência, é uma teurgia, é uma mistagogia diferente daquela que é proposta pelos místicos mais ortodoxos, que eu acredito que seja Orígenes, né? Embora seja atribuído a Orígenes um certo hermetismo da escola de Amônio Sacas, um certo neoplatonismo, eu ainda não encontrei rastros de neoplatonismo efetivamente Orígenes, em que pese suas contradições. Ele escreveu o comentário aos Cânticos dos Cânticos. Ali começa a espiritualidade cristã, segundo eu tenho pesquisado até o momento. Nós temos ali no começo também Gregório de Nissa, que também eu ainda considero que seja cristão, conforme que eu esteja pesquisando, né? E na tradição cristã nós temos Bernardo de Claraval, Boaventura, Hugo de São Vítor, Ricardo de São Vítor. A obra atribuída a Tomás de Kempis, né? Eu não recomendo A Nuvem do Não Saber, eu não recomendo Margarete Poretti, eu não recomendo Madame Guyon, certo? Eu recomendo esses, de acordo com a pesquisa acadêmica, de acordo com a filosofia de ortodoxia, né? Eu não recomendo C.S. Lewis, eu não recomendo G.K. Chesterton. Eu recomendo João da Cruz, esse é o principal, o doutor místico da igreja. Se você ler todos os místicos da história, não chega ao que João da Cruz escreveu. Nem mesmo Teresa de Ávila. Depois de João da Cruz, a melhor espiritualidade cristã de longe é a de Teresa de Ávila. Especialmente as moradas do castelo interior, né? A obra principal de João da Cruz de longe, Cântico Espiritual. Mas você precisa ler também Subida do Monte Carmelo, Noite Escura, Cântico Espiritual e Chama Viva de Amor. Essa é a verdadeira formação de espiritualidade. Você vai ficar anos lá só para absorver aquele texto. É uma outra linguagem, né? O que João da Cruz propõe lá não tem nada a ver com essa espiritualidade humanista que nós conhecemos. E tem a Teresa de Lísio, né? Que é a Teresa do Menino de Jesus e da Sagrada Face. Então nós temos Edith Stein, que vai lá estar propondo só que ela vai estar um pouco dialogando com a fenomenologia de Hegel, né? Ou melhor, fenomenologia de Husserl, que não é cristã. Mas nós temos a Faustina Kowalska, Catarina de Sena. É o que são considerados os doutores da igreja, né? Os místicos da igreja ortodoxa, né? E aí por aí vai. Orígenes ele não entra na ortodoxia, mas eu aconselho se voltar para os comentários dos cânticos. Então, esses são a espiritualidade cristã. E leia também aquele livro recente que foi lançado, Vem Seja a Minha Luz, que trata das cartas de Teresa de Calcutá, que fala da escuridão em que ela vivia, que é a noite escura. Mas nada disso vai ser suficiente se você não estudar seriamente João da Cruz. Então aí, quer dizer, aí não vai ser
Porque aí, como a questão de Armínio, né, Armínio quando você vai para o João da Cruz, você vai ter tudo completo ali, a soteriologia, a santificação, a regeneração, a cristologia, tudo isso vai estar na mística. Não é uma coisa assim mais. Não é ele não está preocupado em dizer se o crente perde ou não a salvação, se ele é eleito ou não, se a salvação é por obras ou se é pela fé. Não, a cristologia, a soterologia, a geologia, a mistagogia, a espiritualidade, a filosofia, a teologia, a filosofia, em última instância, a mística de João da Cruz é uma mística da união matrimonial, que é muito difícil de entender. Né? E é isso. Se você ler Tomás de Aquino, você vai ganhar muito mais do que você se voltar, por exemplo, para a teologia de Calvino. Né? Nós temos grandes teólogos atuais, temos Wolfhard Pannenberg, nós temos Jürgen Moltmann, né? E tem aqueles protestantes que Karl Barth, tem entre os católicos tem o Karl Rahner, tem o Hans Urs Balthasar, tem muita gente, né? Mas se você quiser mesmo entender questões mais profundas, vai para Tomás de Aquino, vai para Alvin Plantinga. Esse é o principal filósofo do cristianismo, né? Até mais do que Tomás de Aquino, porque ele agora já superou, né? E depois você vai ter a filosofia analítica, você vai tem a filosofia mais difícil, mais analítica. Peter Van Inwagen, Robert Audi, Robert Adams, né? William Alston, a filosofia contemporânea de cultura, dentro da universidade. As provas da existência de Deus. O argumento ontológico de Plantinga não tem nada a ver com o argumento ontológico de Anselmo. Né? É o argumento que provou a existência de Deus e nenhum ateu refutou. Ele nunca foi refutado pelo ateísmo. Os ateus da universidade eles são sérios, eles não são igual o Richard Dawkins. Eles são seríssimos. Eles são extremamente sérios. E quando eles enfrentam Alvo e Plantinga, eles não estão brincando, né? Como o argumento da defesa do problema do mal, como o argumento ontológico, é mais ou menos assim. Eles falam assim, olha, a crítica é mais ou menos assim, o argumento é válido, mas não funciona. Aí já é lógica modal, já é uma outra linguagem, é muito mais avançado, até mesmo do que Tomás de Aquino. E Tomás de Aquino é a grande monumentalidade de cultura. É a grande monumentalidade. Qual que é a diferença para Alvin Plantinga? Que Alvin Plantinga, ele é quase matemático, né? É uma matemática filosófica. O que ele está propondo ali, ele não está propondo uma monumentalidade de sutilezas da teologia. Ele está propondo uma monumentalidade da prova lógica, da prova da epistemologia do século XX. Então é mais uma questão de provar de maneira incontestável. As provas de Tomás de Aquino, elas são de um tempo, ele está seguindo Aristóteles, elas são de um tempo que ainda se acreditava que a Terra era o centro do universo. Antes de vir Darwin antes de Darwin, antes de Freud, antes de Karl Marx, antes desse ateísmo moderno. Então, Tomás de Aquino nunca enfrentou o ateísmo de cultura, né? Não tinha naquela época. Alvin Plantinga ele está dialogando com a cultura moderna, né? Ele não está dialogando com aquele contexto ali de. Então, Alvin Plantinga ele é o maior filósofo cristão de todos os tempos. E aí já você vai vir para a teologia reformada já superou, né? Já. E a mística ela vai muito além de Calvino, de Armínio,
É uma outra linguagem. A mística é imersão no mistério da Trindade. Tem a ver com a conversão. A conversão ela vai além do novo nascimento. É uma radicalidade de uma experiência de sobrevoo, de estar além de qualquer possibilidade de conhecimento. Porque esse secularismo humanista é um, não é um êxtase, não é um vislumbre, não é, mas é aquilo que Plotino tentou, né? Uma ascendência, né? Jâmblico, Porfírio, Jâmblico, Plotino, Próclo, essa tentativa de unificação com a deificação que foi tão buscada, né? Mestre Cat. Aí o Orígenes ele introduz o Cântico dos Cânticos, ele introduz a perspectiva relacional, né? Que é diferente da imanência, né? Ela já é um diálogo com a transcendência. É a experiência de oração, né? No fim das contas, que está proposta ali por Teresa de Ávila. Hoje já se fala dos 9 graus da oração, né? Há 3 grandes livros hoje dentro da tradição de espiritualidade que trata do que foi feito no Carmelo e de toda a espiritualidade de cultura, né? Depois eu vou indicar esses livros. Um desses livros fala dos 9 graus da oração. Aí já é um outro nível. Aí vai muito além da mediania, vai muito além de você discutir se a santidade, afinal de contas, é uma questão de. É uma experiência que vai muito além do que da perspectiva de que se a santidade tem a ver com o que é, você espera, se tem a ver com o que você espera. Tem a ver com de você ser levado através das noites. Você é o sobrevoo que é imersão na experiência da noite. Que é a purificação, é a experiência da oração contemplativa, o elevadíssimo caminho de contemplação obscura de João da Cruz. É através das noites de purificação que você é levado aonde quer que seja. E o destino é a inevitabilidade, que é proposta dentro do mistério, que já não é uma questão do que se espera, mas de ser levado da noite. Então essa é a perspectiva de João da Cruz. Quem não leu João da Cruz não sabe o que é mística, não sabe o que é espiritualidade. Ele desperdiçou tempos em relação a qualquer possibilidade de profundidade. Em relação em qual é, afinal, o sentido, né? Qual é o sentido da oração? Qual é o sentido da perfeição? O caminho da perfeição, né? Atingir a perfeição. Se é possível ou não atingir a perfeição. É só através de João da Cruz. Não tem outro caminho, não tem outra perspectiva. É apenas através de João da Cruz. E leva muito tempo. Só que é o seguinte, você não pode ficar só em João da Cruz. Infelizmente você vai ter que, se você quiser ir longe, você vai ter que estudar filosofia, você vai ter que estudar Alvin Plantinga, você vai ter que estudar a epistemologia, a lógica. Pelo menos um pouco, né? Você tem que conhecer a história da filosofia. O neoplatonismo, a diferença do neoplatonismo para a espiritualidade cristã. Entender que a razão, que Deus é acessível através da razão. Não apenas que a emoção não tem nada a ver com a filosofia. Que a razão, quando a pessoa é convertida, a razão ela é uma potência, ela é efetividade. Então é isso. Por enquanto nós ficamos por aqui e espero que vocês compreendam como a mística vai muito além de ninharias teológicas do desprezo pelo mundo. Em relação à oportunidade da misericórdia, da salvação, da imparcialidade. No fim das contas,
Esse assunto de hoje tudo tem a ver com a imparcialidade da transcendência.